Graça e paz, igreja? Não. Graça e paz, igreja? Agora sim. Você está feliz com Jesus? Só um pouquinho, né? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus, eu estou muito feliz. Nós iniciamos hoje essa semana, né, na presença do Senhor. Estamos encerrando na presença do Senhor. Isso nos dá um sinal que essa semana vai ser bênção. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Diga isso uma vez mais. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Amém? Antes de você se assentar com muita alegria, você olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ó, que bom que você veio hoje. Aí você pode tomar assento. Queridos, eu quero trazer hoje para você, nesse culto, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu costumo dizer que, para que a gente possa ministrar e trazer uma boa palavra, nós precisamos ou ter vivido ela, ou estar vivendo ela, ou procurando viver essa vida. Se não fosse assim, seria uma hipocrisia. E eu quero deixar aqui uma mensagem para você com esse tema: não olhe para trás. Já abrindo essa mensagem aqui na introdução, eu quero dizer para você que para onde você olhar, é para lá que você vai. Para onde você olhar, é para lá que você vai. Salmos 121:1, Davi nos dá uma orientação importantíssima a respeito disso, confirmando exatamente isso que eu acabei de dizer para você. Davi disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A minha primeira pergunta, a primeira indagação aqui hoje,
para nós que estamos aqui na presença do Senhor é a seguinte: para onde você está olhando? Aonde está a sua visão? Qual a direção dos seus olhos hoje? Pense nisso. Todos nós estamos olhando em alguma direção. Ninguém aqui está sem olhar algo. Nós estamos observando, nós estamos seguindo, nós estamos andando, nós estamos indo em uma direção. Talvez alguém possa até me dizer, sem perceber para onde está indo, mas está indo. Você está olhando para algo, algo está te conduzindo, algo está, como foi pregado aqui no culto anterior, algo está te influenciando, algo está te levando para algum lugar. Por exemplo, se você é motorista, você sabe que naturalmente você vai na direção que você está olhando. Não tem como você guiar um carro para a direita olhando para a esquerda, nem tampouco guiar um carro para frente olhando para trás. Não existe essa possibilidade. Assim também é com as nossas vidas. Olhar para trás pode ser solução, talvez, ou também pode ser uma aflição. Eu quero chamar a atenção aqui de algo que eu li. Olha, a mensagem que nós acabamos de ler. Preste atenção no que Jesus falou para os seus discípulos, falando da volta de Jesus, falando da salvação, da consumação do plano divino. E no meio desta informação, ele traz algo interessante. Lembrem-se da mulher de Ló. O que tem a ver mulher de Ló com a volta de Jesus? Com o arrebatamento da igreja? Com a salvação? Com a direção que nós estamos andando? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou isso? Quem foi esta mulher? Em Gênesis capítulo 19, nos explica que a mulher de Ló era esposa do sobrinho de Abraão, que se estabeleceu na cidade de Sodoma. Ela era uma mulher próspera e muito rica, porém, era um lugar extremamente corrompido. E Deus, Ele decide destruir por causa da maldade daquela cidade. Ele resolve destruir esta cidade. Ló e sua família, ordenado por Deus que eles fugissem, e Deus dá uma informação muito importante para eles: fujam e não olhem para trás. Vocês precisam fugir. Eu vou trazer um livramento, uma salvação para vocês, mas vocês devem sair correndo, olhando para frente, e não olhem para trás. No entanto, a mulher de Ló, ela desobedeceu esta orientação, olhou para trás com saudade, e a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. A mulher de Ló, ela representa uma pessoa dividida entre o passado e o futuro, entre o que Deus está chamando e o que precisa ser deixado para trás. Deus está mostrando: olha, eu tenho uma novidade, mas você precisa deixar as coisas velhas, as coisas antigas. Ela foi avisada para não olhar para trás, mas infelizmente ela fez justamente isso. Ela olhou para trás. O que ela representa para nós hoje é um estado de paralisia por causa de uma decisão, de uma desobediência, de um apego ao que ela deveria ter deixado para trás. Deus avisou: deixe para trás, porque eu tenho algo novo para lhe oferecer. Eu vou levar vocês para um lugar melhor. Jesus,
ele cita esta passagem: lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque muitos estão sendo travados exatamente pelo mesmo erro. Uma nostalgia doentia, saudade do que Deus já mandou deixar. Ou talvez alguém que tenha medo do novo. Muitos estão sofrendo de uma perda legítima, mas com o tempo ficaram estagnados nesse lugar. Por isso, nesta noite, essa palavra de cautela para nós, de orientação para nós: não olhe para trás, porque Deus tem coisas novas para nós, no nosso futuro, no nosso amanhã. Muitas pessoas se apegam ao passado, nas histórias antigas, nas experiências antigas. Na igreja, muitas das vezes lembramos, esses dias nós estávamos falando no carro a respeito disso, dos cultos nas igrejinhas, nas congregações, nos lares. E eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência de participar de uma igreja antiga. E alguém pode até dizer: era tudo muito diferente, era tão bom os hinos que cantávamos, os instrumentos que eram tocados, as experiências que nós tínhamos. É muito fácil nos apegar ao passado, mas o que Deus quer fazer conosco, querido, é nos dar experiências novas, histórias novas, níveis novos. A mulher de Ló talvez estivesse apegada à sua vida de conforto e luxo. Ela era de uma família próspera. Ela estava, quem sabe, numa zona de conforto. Não lhe faltava nada, apesar das circunstâncias, da situação, da onde ela vivia. Para ela parecia tudo muito bom. Afinal de contas, quem sabe não estava atingindo a ela o pecado, tudo que acontecia naquele lugar. A mulher de Ló, talvez ela estivesse triste por deixar o seu status social. Talvez ela era muito bem conhecida. Ela, quem sabe, na sociedade que vivia, era uma mulher muito quista. Ela tinha as suas amizades, a sua companhia, quem sabe os seus funcionários à sua disposição, a sua casa muito bem arrumada, muito bem organizada. A mulher de Ló talvez estivesse saudosa de práticas e hábitos que ela nunca mais poderia ter. Quem sabe ela se lembrava da comida do local, da bebida do local, das histórias da família no local. A mulher de Ló, talvez ela estivesse insegura quanto ao que viria. Talvez ela fez um levantamento e começou a perguntar para si mesma: será que lá vou ter as mesmas coisas que eu tenho aqui? Será que lá eu vou ser bem sucedida? Será que lá eu vou ter essa zona de conforto? Será que lá vai ser melhor? Será? Com essa insegurança, ela faz algo que não deveria fazer. Avançar é parte essencial da nossa vida cristã. Nós não podemos parar. Eu, como músico, como profissional da música, nós dizemos entre nós que a música, ela é uma profissão muito difícil de administrar, porque algumas pessoas podem pensar que aprende a música e pronto, não precisa aprender mais. Não, a música ela tem que ser praticada. Para quem trabalha na música profissionalmente, tem que estudar 8 horas por dia. Se uma pessoa não estudar, por exemplo, eu, como músico, se eu não era músico, agora não sou mais. Se eu não estudar música 8 horas por dia, se eu cometer essa falha, eu vou saber que naquele dia eu falhei. Se eu deixar de estudar música 2 vezes,
por semana, quem toca do meu lado vai saber que eu não estudei. E se eu não estudar música, as pessoas que me conhecem, que tocam comigo, elas vão saber, ele não está mais estudando música. A vida cristã é a mesma coisa. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia, porque uma vez nós aceitamos Jesus, porque agora nós já pregamos, porque agora nós somos pastores, nós somos obreiros, somos diáconos, agora eu faço parte de uma igreja, agora eu não preciso mais ler a Bíblia. Não. Algumas pessoas pensam, eu não preciso mais orar agora, porque eu escrevo lá na oferta, no envelope, eu boto o meu pedido de oração, e tem pessoas na intercessão de madrugada que intercedem por mim, então eu não preciso mais orar. Tem pessoas que não precisam mais ir na vigília. Fala a Deus. Aí fica com aquela saudosa lembrança. Naquele tempo, as vigílias começavam num dia e terminavam no outro. E agora é de 2 horas. E nem 2 horas você vem. Dessa vez foi mais, né? Dessa sexta foi mais, né? Foi até que horas? Foi até as 2 da manhã. Foram 4 horas. Mas alguém saudoso aí está dizendo, antigamente era toda madrugada. Mas agora é 2, é 4 e você não vem. Aí você quer lembrar daquelas vigílias. Nós precisamos avançar como cristãos. E hoje é exatamente este o convite que Deus está fazendo para mim e para você. Vamos avançar? Vamos avançar, igreja? Vamos ir mais profundo? Vamos ir além? Vamos para outro nível? Vamos ou não vamos? Quem está pronto para ir? Quem deseja ir? Provérbios, capítulo 4, versículo 25 e 26 diz assim, ó: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. A Bíblia está dizendo isso. Olhe para frente, não olhe para trás. Procure caminhar olhando para frente, adiante, direto para os horizontes. Não olhe para o chão, porque nós não vamos tropeçar em montanhas, e sim em pedras no caminho. Deus tem algo muito maior, muito maravilhoso para realizar na minha e na sua vida. Então olhe para frente. Façamos que nem Davi fez, orou e dizendo: olho para os montes, é de lá que vai vir o meu socorro vem do Senhor. Muitas pessoas, elas estão presas ao passado, e sendo ele bom ou ruim, não importa, já passou, não volta, não vai voltar. Mesmo que você queira, mesmo que você se esforce, o que passou, passou, não vai voltar, nem as coisas boas e nem as coisas ruins. Muitos estão presos no passado porque foi bom demais, e acreditam que o presente não pode superar o passado. Já outros estão presos porque foi muito ruim, traumático, e não conseguem se livrar dele no presente por causa dos traumas. Na verdade, isso acontece com mais frequência, né? As pessoas, elas têm mais facilidade de se agarrar em coisa ruim do que em coisas boas. É um trauma de infância, na adolescência. Às vezes a pessoa já está com 70 anos de idade e tem um trauma que aconteceu quando ela tinha 7 anos de idade, e ela nunca consegue vencer isso. Fica presa ao passado, olhando para trás. E isso impede de nós crescermos, de nós avançarmos.
Mas eu quero te dizer, queridos, que hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de você se libertar das coisas velhas e você ficar pronto para receber as coisas novas. Por isso, olhe adiante, veja o seu destino em Deus e prossiga correndo para lá. Faça isso o mais rápido que você puder, porque você está perdendo tempo. A vida só pode ser vivida quando nós olhamos para frente. Não temos como viver uma vida plena, uma vida abundante, presos ao passado, olhando para trás. A vida só pode ser vivida quando você fixa no horizonte, quando você cria uma perspectiva, quando você tem um objetivo, quando você cria um plano, um sonho. Para você avançar adiante com Deus, faça o seguinte aqui hoje: entregue seu passado para Deus. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam as coisas velhas, esqueçam o passado, esqueçam os traumas, esqueçam as más ou boas experiências que vocês tiveram, que nós tivemos há tempos atrás, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Você percebe isso? Tem alguém aqui já percebendo isso, que Deus está fazendo uma coisa nova? Tem alguém aqui já percebendo que está sendo liberto? Tem alguém aqui já percebendo que está vindo coisa linda, coisa maravilhosa? Tem alguém aqui já percebendo que já está conseguindo dar alguns passos? Você consegue sentir isso? Queridos, nós podemos até honrar o passado, mas nós não podemos nos apegar a ele. Apegos ao passado nos paralisam. Podemos ficar paralisados em relacionamentos, podemos ficar paralisados em feridas, nós podemos ficar paralisados em sonhos desfeitos, podemos ficar paralisados em erros ou até sucessos que nós vivemos, mas nós ficamos também impedidos de ver o que está adiante. A mulher de Ló estava olhando para algo que já estava sendo destruído, já estava caindo fogo do céu, a cidade já estava sendo destruída, e por vezes ficamos presos a algo que já morreu. Nós ficamos presos até mesmo em coisas que não existem mais. Nos apegamos a memórias e a percepções que talvez nem condizem mais com a realidade. É bem possível que tenha algum irmão aqui que possa estar com aquele apego tremendo. Lembra daquele meu Fusquinha zero? Lembra? Quando eu tinha aquele Fusquinha, que eu ia para a igreja de Fusquinha. Fica preso no Fusquinha, irmão, sendo que hoje nós já temos carros elétricos. Mas é um apego, há uma lembrança. Lembra da buzina dele? Esses dias eu achei na internet um site que mostra o barulho dos carros antigos. O barulho de fechar a porta, o barulho da buzina, o barulho da seta, o barulho do rádio, o barulho que a marcha fazia. Olha isso. E tem pessoas que vivem assim, lembrando, trazendo à memória as coisas que já passaram, que não vai acontecer novamente. Se permanecermos muito tempo onde nós não deveríamos estar, nós vamos começar a sentir saudade daquilo que já deveríamos ter deixado no passado. Eu repito, se permanecermos muito tempo onde não deveríamos estar, nós vamos começar a sentir saudade daquilo que já deveríamos ter deixado no passado.
Deus perguntou a Samuel: Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul? Até quando, Samuel? Não sabes que eu já rejeitei? Até quando você vai ficar pensando nisso? Até quando você vai ficar ruminando? Até quando você vai ficar mastigando esse desejo? Até quando você vai ficar triste por causa dessa situação? E isso é para muitos de nós aqui nesta noite. Ele está perguntando para mim e para você: até quando? Até quando você vai ficar apegados a estas coisas? Até quando você vai ficar lembrando disso? Até quando você vai ficar remoendo isso? Existe um prazo de validade para a nossa perda. É necessário sim viver o luto, mas também é necessário se levantar do luto. Não é saudável ficarmos muito tempo em luto. Queridos, o que você precisa entregar hoje para Deus? O que você precisa hoje se libertar, largar, abrir mão? O que está te travando? Por que você não consegue seguir? Por que você não consegue avançar? O que você precisa deixar do seu passado para receber algo novo da parte de Deus? O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não morreu. As promessas estão de pé. Apenas porque algo morreu na minha vida, porque algo ficou para trás, isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Ele vai fazer. Toda vez que Satanás te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Para avançar adiante com Deus, viva livre em quem você é em Deus. Nós somos livres, nós cantamos isso, nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a salvação, nós aceitamos a libertação, nós aceitamos a cura. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. A sua identidade não está nas suas realizações. A sua identidade não está no seu passado, naquilo que ficou para trás. Não, a sua identidade está em Deus. E Ele não está preso nesse lugar. Ele está lá na frente te esperando. Transições, pastor, transições. Isso dói, é mudança, cansa. Participamos aqui recentemente da mudança da igreja, meu Deus do céu. A mudança de uma casa é desconfortante, tira qualquer um da zona de conforto. A insegurança de não saber quem você será a partir de agora. Meu Deus, pastor, se eu abrir mão, o que vai acontecer comigo? Como que eu vou viver daqui para frente? O que me espera? Eu não estou vendo nada. A mulher de Ló poderia estar apegada à sua vida de conforto ou status social. Ela não sabia quem era fora dessa realidade. Era essa a preocupação desta mulher. E talvez por isso ela não conseguiu deixar aquele lugar. Talvez por isso ela ficou presa ao seu passado. Ela olhou para trás. O medo de seguir em frente muitas vezes nasce da insegurança. E se fracassar, pastor? E se por acaso não dar certo? E se acontecer tal coisa? E se alguém falar isso? Se alguém ver? Se acontecer tal coisa? O que nós vamos fazer? Como eu serei visto a partir de agora? Como as pessoas vão olhar para mim?
O que elas vão dizer ao meu respeito? Onde está a sua fonte de satisfação? Quem vive buscando amor e aceitação dos outros fica preso. Mas quem está ancorado no amor do Pai, caminha em liberdade. Está desimpedido para avançar. Pessoas maduras na fé são pessoas desapegadas, porque estão ancoradas em Deus. Nada desse mundo satisfaz. Nada. Nada trava, nada prende. Isso tem a ver com maturidade, confiança. Você corre, mas a sua linha de partida na corrida da vida é a aceitação que temos em Jesus. Enquanto não aceitarmos isso, nada acontece. O que você faria hoje se você sentisse que é completamente livre de buscar aceitação ou afirmação de outras pessoas ou circunstâncias? O que você faria? Eu quero te dizer que você não é um candidato do amor de Deus. Eu repito, você não é um candidato do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. E Ele está pronto para te atingir aqui hoje com esse amor. E baseado nesse amor, você vai muito longe. No amor do nosso Deus, do nosso Pai, nós vamos muito longe. Para avançar adiante, para frente, com Deus, escolha prosseguir, mesmo com limitações. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, preso, ele está dizendo que está indo para frente. E nós que estamos em liberdade, muitas das vezes, alguém pensa e vive olhando para trás, andando para trás. É bem possível que nesta noite alguém está dizendo para si mesmo aqui: pastor, eu acho que tu não entendes a minha vida. É um passo para frente e dois para trás. Pois eu quero te dizer, queridos, que o que Deus está te oferecendo aqui nesta noite é centenas, milhares de passos para frente. Deus não se alegra e Deus não deseja isso, que ficamos apegados às coisas passadas. Prosseguir é dar o próximo passo, ainda que você não tenha toda a perspectiva. Isso é o andar pela fé. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei o que Deus vai preparar para mim, mas Ele vai preparar. Eu não sei como que vai chegar a solução para os meus problemas, mas vai chegar. Sair de um lugar de paralisação e dar o próximo passo pode ser desafiador, porque temos que lidar com o risco de errar. E não é errado. Na verdade, quem não tenta, começa errando. Nós precisamos sim errar experiências. Não tem problema se isso acontecer. Temos que lidar com a dor de mudar. Vai causar dores. O crescimento faz isso. Eu me lembro do Gabriel, primeiro filho, né? E um dia ele, ao deitar, ele começava a chorar com dor no corpo. E nós fomos pesquisar, buscar essa informação. E alguém disse para nós: não se preocupa, pai, não se preocupa, mãe. Isso é a dor do crescimento. Porque o crescimento, ele causa essa dor, essa mudança. Saímos da zona de conforto. Temos que lidar com perguntas sem respostas. Às vezes alguém pode perguntar até para si mesmo: por quê? Por quê? É por causa do crescimento,
é por causa da vontade de Deus, é por causa da soberania de Deus, é por causa que Deus sabe o que é melhor para mim e para você, é por causa que Deus tem o controle de todas as coisas, é porque Deus está na frente e nós estamos indo de encontro para Ele, é porque nós estamos indo para frente e não para trás, é porque nós estamos indo além, é porque nós estamos indo mais profundo, é por isso que nós não temos resposta. Quando eu chegar lá eu te digo. Seu próximo passo na vida cristã não será ileso de nenhuma dessas coisas, irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai passar por isso, bem pelo contrário, você vai passar sim. Eu passei, você não é melhor do que eu. E o próprio Jesus falou isso: olha, no mundo tereis aflições, mas com Jesus ao nosso lado, as experiências, as oportunidades que nós temos, seguindo a Jesus, vivendo com Jesus, andando com Jesus, vale muito a pena. Ainda assim, este é o convite de Deus para mim e para você. Muitas pessoas entram em um ciclo de procrastinação, um ciclo de perfeccionismo, que as impede de avançar e a mantém em um lugar do passado. Algumas pessoas, elas ficam presas até mesmo numa zona de conforto miserável. Tem pessoas que elas têm medo de deixar de ser pobre. Tem pessoas que têm medo de sair da miséria, porque não sabem como é viver uma vida plena com Jesus. Tem pessoas que não querem mais sair da dor. Tem pessoas que chegam assim: pastor, ora porque eu tenho essa dor. Se é tua, querido, fica com ela, não vou orar. Sabe? Está voltando a minha, e diz tal dor. Sabe? Pastor, ora pelo meu problema. É teu, irmão, tu já está declarando. Quem sou eu para tirar o teu problema? É teu, fica com ele. As pessoas se acostumam nessa realidade. É difícil, às vezes, até nós profetizarmos, às vezes palavras que Deus nos entrega para algumas pessoas: olha, Deus vai te fazer bem-sucedido, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai arrumar essa situação, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer coisas grandes. Aí o irmão olha para nós assim: será? Viemos ao culto, ouvimos a palavra de Deus, recebemos uma direção, vamos para casa na segunda-feira, alguém, um desconhecido, um secretário do inferno fala qualquer coisa, a pessoa já se frustra e aceita aquela mensagem, e esquece a mensagem do culto, esquece a mensagem de Deus, porque é mais fácil aceitarmos as coisas negativas do que as positivas. É mais fácil acreditar no que nós já estamos vivendo do que nas coisas lindas, preciosas, maravilhosas que Deus já decretou para as nossas vidas. Por isso, irmão, se errar, quando você errar, não desista, tente novamente. Nunca perca seu coração aprendiz, não tenha medo de atravessar a dor. Dê o próximo passo com a força que você tem e com o que você tem nas mãos. Moisés tinha apenas uma vara e Deus pergunta a ele: o que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara. Então toca, Moisés, toca o mar, meu filho, vai, faz alguma coisa. Vamos para frente, não volta para trás. É para frente, Moisés, abre o mar, meu filho. Foi bem assim que Deus fez, sabe? Porque naquela situação, você já conhece a história, Moisés ele foi orar, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que tu está me clamando? Não é hora de orar agora, é hora de agir. E crente querido, a hora que é para agir, ele quer orar, e na hora que é para orar, ele quer agir.
Davi só tinha uma funda para enfrentar o gigante. Talvez você possa estar pensando exatamente isso: pastor, é um gigante que eu preciso enfrentar para mim ficar livre, para mim seguir em frente. Mas eu só tenho uma funda. Davi também só tinha uma funda, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Os discípulos, quando Jesus estava com aquela multidão, os discípulos disseram, e Jesus viu a necessidade do povo: nós precisamos alimentar esse povo. Os discípulos disseram para Jesus: Jesus, é só 5 pães e 2 peixes só. Só que disso sobrou cestos, Teve fartura. Porque é assim que Deus faz. O que você acha que o limita, não limita a Deus. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Se eu fosse você, eu já começava a pensar qual o seu próximo passo. Já começa aí a falar com o Espírito Santo, já começa a planejar, já começa a sonhar qual é o teu próximo passo. O que você vai fazer a partir de hoje, a partir de agora, o que você vai fazer? Comece a fazer isso. O que você tem em mãos hoje, o que Deus colocou nas suas mãos, pastor, é pequeno demais, é com isso mesmo que Deus vai fazer um grande milagre. Pastor, eu não tenho nada, mas Deus vai dar, Deus vai te entregar o que você precisa, Ele vai suprir toda a tua necessidade. Para avançar adiante com Deus, nunca vá sozinho. Eclesiastes 4:10 diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajuda a levantar-se. Presta atenção nisso. Preste atenção nisso, que o inferno está passando uma informação muito falsa e muitos crentes têm caído nisso. Ninguém consegue avançar se não tiver relacionamentos significativos e positivos na sua vida. Ninguém. Até mesmo Jesus, ele escolheu andar com 12. Você acha que vai fazer alguma coisa sozinho? Lá no mundo, muitos dizem: não olhe para trás, no sentido de não se apegar às pessoas. Mas, querido, esse não é o padrão do céu. O padrão do céu é o de alianças, que geram vida e que nos permitem avançar. A mulher de Jó recebeu a chance de recomeçar justamente por conta de seus laços de relacionamento com Ló e Abraão. Os seus relacionamentos têm trazido misericórdia na vida de outras pessoas. Os seus relacionamentos têm trazido uma perspectiva, uma esperança, alegria ou tristeza, desconforto, vontade de desistir. Olha o que eu vou dizer para você: não se isole, não fique preso a feridas relacionais que te impeçam de abrir o coração. Nós precisamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades. Busque amigos, conselheiros, pessoas também que possam te ajudar. Busque uma família para pertencer. Aí nós vamos seguir adiante. Tudo o que o seu inimigo deseja é que você se isole, que você ande sozinho e não busque ajuda. E é isso que o mundo está pregando. É isso que o mundo está falando. Há poucos dias atrás eu vi uma pesquisa. Na Inglaterra não tem mais mesa de jantar para vender. As famílias estão se dissolvendo. Os filhos não estão tendo mais relações com os pais, nem os pais com os filhos.
não existe mais relacionamento. Agora, por causa da pandemia, começou o trabalho home office. As pessoas trabalham em casa, trabalham isoladas, não tem mais contato. Agora entra as igrejas online, entra outras situações, outras metodologias, outros grupamentos, se dizendo cristão, mas que estão enfraquecendo a igreja, o corpo de Cristo, a força que nós temos aqui na terra. Romanos 8, 38 e 39, como eu gosto disso. Paulo de novo diz assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você observou um detalhe aqui? Que ele disse assim, nem o presente e nem o futuro. Ele não relacionou o passado, porque o passado é a única coisa que nos impede de vivermos o futuro, o sonho que Deus tem comigo e com você, queridos. Não se esqueça, nós precisamos olhar para frente, mas precisamos olhar com fé. É sempre prudente olhar em frente, mas é difícil olhar para mais longe do que pode ver-se. É hora de voltar os seus olhos para o futuro e sorrir para ele. Levante-se e veja o que está diante de você. Vamos ficar de pé, igreja. A primeira postura espiritual: coloque-se de pé. Fique de pé. Deus nunca falou com ninguém sentado. Ele disse: levanta, levanta que eu tenho uma mensagem, levanta que eu tenho uma missão. Põe-te em pé, que eu vou falar contigo agora. Põe-te em pé que eu vou te dar uma missão, eu vou te dar uma direção. Essa é a primeira postura espiritual. Você precisa entender que espiritualmente somos chamados a seguir adiante. Isso não é uma interrupção de Deus, mas é um convite do próprio Deus. Há coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Qualquer outra coisa que deixamos para trás. Essa realidade não é sobre a sua idade, sobre sua capacidade profissional, sobre os seus status. Há uma nova estação te esperando. Há um novo nível te esperando. Há uma nova esperança te esperando. Há uma nova experiência te esperando. Ela pode ser diferente do que aquilo que você sonhou e esperou, mas se Deus está levando você para lá, Ele tem frutos e propósitos do que está por vir. Salmos 1 e 3 diz: dará fruto no tempo certo, e tudo o que fizer prosperará. Meu Deus. Sabe, queridos, sabe o que é você ter uma convicção, uma certeza no seu coração? Sabe o que é você viver e você ter essa certeza? Se eu colocar a mão vai dar certo. Sabe o que é isso? Você já experimentou isso? Eu já experimentei isso. Eu já experimentei isso. Eu já experimentei colocar mãos em situações que até mesmo a minha família dizendo: não faz isso, Jairinho, na época. Não faz, Jairinho. Eu disse: eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou fazer. E eu fiz e deu certo. Sabe, queridos, é isso que Deus quer colocar nas nossas mãos. Onde estão os seus olhos? Seus olhos estão num sucesso que passou, num relacionamento que acabou, numa estação que chegou ao fim. Para onde Deus está levando o seu olhar? Jesus, Ele não está tão interessado em seu passado quanto está no seu futuro.
Ele já pagou o preço na cruz. Você precisa ter coragem, um coração aprendiz e fé para viver a sua próxima estação. Se hoje você tem pulso, se hoje você está respirando, eu quero te dizer que Deus tem um propósito para a sua vida.